Olá! Hoje vamos analisar um caso também com os ensinamentos sistêmicos através desse movimento tão bonito que a constelação faz, que é de esclarecer, que é trazer à nossa consciência a compreensão daquilo que está acontecendo com a gente, nos dando a oportunidade de ter um ponto de vista diferente, de mudar isso, de ressignificar isso na nossa alma e fazer diferente, ter um direcionamento, se conectar às soluções. Então fica comigo que nós vamos analisar um caso agora. Bom, numa relação entre um casal, quando se constitui uma família, essa família perpetua independentemente se o casal fica juntos ou não. Mas a gente sabe que quando constitui família, fica muito mais desafiador uma separação, um divórcio. Por quê? Porque ali existem filhos. E esses filhos, eles acabam recebendo os reflexos dessa separação. Então é muito importante que o casal que está se separando possam entender e compreender que isso diz respeito somente ao casal. O que diz respeito somente ao casal? As questões que levaram esse casal à separação. Os filhos são somente os filhos. E aí eles, claro que vão saber, claro que o casal vai esclarecer, mas muitas vezes a separação ela é bastante conturbada, né? Então tem mágoas, ressentimentos, raiva, tem todo um histórico aí que leva o divórcio aí para um caminho muito mais difícil. E é claro que os filhos acabam também sofrendo junto com todo esse processo, porque muitas vezes misturam as coisas e os filhos acabam intervindo, entrando no meio dessa situação, achando que podem resolver de alguma forma. Mas olha só, dentro dos ensinamentos sistêmicos, quando tem essa divórcio conturbado, né, que tem muitas coisas para serem resolvidas, o melhor a se fazer é que essas pessoas envolvidas possam buscar ajuda para poder resolver essas questões e chegar num consenso diante dessa separação, já que tomaram essa decisão. Neste caso, eu estou falando dentro já de uma condição onde esse casal já não consegue realmente viverem juntos e que veem que separados vão viver melhor. Ok, então aí nós vamos partir para o sentido de com quem ficam os filhos, né? Então, a pessoa que fica com os filhos, seja a mulher ou seja o homem, principalmente os filhos pequenos, tem uma responsabilidade não só ali diante daquela questão do filho ficar mais tempo com essa pessoa, mas também de um determinado momento da vida, esse filho tomar a decisão de querer ir para a outra parte, né? Vamos colocar o exemplo de uma mãe. Uma mãe fica com o filho, que ainda é pequeno, diante desse divórcio, e ela fica ali um tempo com ele, e chega um determinado momento, esse filho começa a pedir mais a presença do pai. Ele quer ir em direção ao pai. Principalmente aí na questão do menino que chega aí os 7, 8 anos, 10 anos, que realmente é um momento em que ele precisa estar mais nessa energia do masculino. É como se a alma sentisse. E aí, como no divórcio, como tem todo um costume de todos os dias o filho está ali, vendo o pai, vendo a mãe, tem uma convivência, né? Quando há o divórcio, por isso que os reflexos acabam chegando nos filhos, porque ali, diante da separação, aquele filho já não tem mais aquele convívio diário com o pai, se no caso ele fica com a mãe. E isso causa realmente uma saudade, uma ausência. O filho não entende, se ele é pequeno, ele não entende as emoções que ele está sentindo, e isso vai causando um vazio e vai causando uma necessidade de buscar aquele pai. É como se ele se sentisse muitas vezes abandonado pelo pai, é como se ele não se sentisse amado pelo pai, porque ele não está vendo todo dia. Muitas vezes, de acordo com o acordo,
firmado entre as partes, o filho vai no final de semana ficar com a outra parte, todo final de semana ou às vezes de 15 em 15 dias. Então isso gera uma falta muito grande para aquela criança, porque ela não entende esse processo e vai criando dentro dela ali uma história de falta, de ausência. E à medida que esse filho vai crescendo, ele vai tomando uma consciência diferente, ele vai sentindo mais forte, ele vai pensando de uma forma mais consciente, mais clara. E aí o que leva ele, né, nesse processo? Leva ele a buscar realmente ali ser visto pelo pai, porque ele se sente abandonado, ele se sente não amado, ele acha que o pai não gosta mais dele, né? Então ele vai buscar ser visto por aquele pai. Aí pode ser que chegue num momento em que ele pede para realmente ir morar com o pai. E aí, nessa situação, o que a mãe pode fazer? Porque é um desafio muito grande para aquela mãe em que está ali diariamente com o filho e esse filho quer ir até o pai. E aí, realmente, existe uma dor nesse sentido para aquela mãe. Só que diante daquela dor, existe um grande aprendizado, que é a questão de liberar o filho para ir até o pai. Através da mãe, o filho vai até o pai, através do pai, o filho chega à mãe. Então, quando, mesmo com essa dor, o amor de uma mãe, claro que supera muito mais, né? Claro que é muito maior do que essa dor. E através desse amor, a mãe libera o filho para ir até o pai. E nesse sentido, a mãe deve torcer realmente para que essa ida do filho até o pai possa dar certo, que o filho possa encontrar aquilo que ele acredita que vai encontrar, que ele possa se conectar mais com o pai, que aquele vazio que ficou antes possa realmente ser preenchido nesse reencontro de convivência diária com aquele pai. E a mãe, trazendo essa consciência desse amor com relação ao filho, ela deixa as questões pessoais dela para ser resolvida, né, com os dois adultos ali, ela e o ex-marido, ou ex-marido e a ex-mulher. Mas assim, a questão do filho em si envolve uma questão familiar. Vamos decidir o que é melhor para ele neste momento. Então, claro que vai ser feito toda uma análise, né? Como que esse pai está tratando o filho, como que ele está vivendo a vida dele, se ele tem essa condição de estar com o filho e tudo mais. Bom, tendo esta condição, o filho vai ao pai e passa a conviver com esse pai diariamente. A mãe, ela vai ter que realmente superar aquela dor da ausência, aquela dor de não estar ali todos os dias, deixando que o amor possa florescer, visualizando o filho se sentindo feliz com essa decisão que ele mesmo tomou muitas vezes. Então, a mãe realmente olhar para esse filho feliz diante daquilo que ele quis fazer e que ele realmente encontre isso tudo que ele está buscando, que realmente ressignifique essa falta dentro dele e que ele se sinta visto pelo pai, que na verdade, em muitos casos, mesmo vendo de 15 em 15 dias, ou às vezes durante a semana, não quer dizer que o pai não vê esse filho, é diante das condições que estão ali acontecendo. E aí, mas é o fato do filho sentir essa ausência do dia a dia, da história, da convivência, do lar, da casa em que vive, que ficam memórias. E esse filho, muitas vezes, ele não sabe como lidar com isso, porque ainda é uma criança. Então, quando ele consegue voltar essa convivência com o pai, nesse caso, ele consegue se conectar novamente a essa essência, a essas memórias boas que ele tem e começa a conhecer melhor ali o pai e entrar também no movimento de uma energia masculina que ele precisa também para poder seguir a vida. E olha como é interessante isso, né? A mãe abre caminho para o filho ir ao pai. Então, ele precisa passar por esse processo para que ele possa seguir a vida adulta lá na frente. Porque ele pega um pouco de cada um e traz nessa bagagem tudo o que ele precisa para seguir adiante. Confiança, autoestima,
autossegurança, ele começa a se perceber de uma forma diferente. Por quê? Porque dentro dele está completo de pai e de mãe, não há falta, né? Então ele vai levando esse preenchimento para a vida adulta. Claro que tudo isso é um processo, é um caminho, mas quando o filho se encontra, né, com esses pais dentro de si, ele tem muito mais força de ir para a vida. Por quê? Porque através da mãe o filho recebe a vida, o filho é nutrido. Através do pai, o filho ganha força para ir para a vida.